O Twitter é cobrado por não oferecer opção para denunciar fake news sobre a pandemia. Destaque de Daniel Lian. O Ministério Público Federal enviou um ofício questionando o Twitter sobre a falta de uma opção aos usuários no Brasil para denunciar a desinformação sobre a Covid-19. No documento, o procurador da República em São Paulo, Yuri Correia da Luz, pede que a empresa dê informações detalhadas sobre a disponibilização aos usuários de um meio de denúncia de conteúdos desinformativos envolvendo a pandemia. A comunicação foi feita depois que a hashtag Twitter apoia fake news ficou entre os assuntos mais comentados da rede social na última quarta-feira, dia 5. Ele questiona por que as pessoas de outros países contam com o recurso de denunciar tweets por fake news sobre o coronavírus e aqui não. Esta ferramenta está disponível desde agosto de 2021, em fase de testes para usuários nos Estados Unidos, Coreia do Sul e também da Austrália. A notificação pede que o Twitter informe se estão sendo adotadas providências para que tal funcionalidade entre em vigor no Brasil. O MPF cobra ainda um prazo para que uma plataforma seja implementada. A rede social, por sua vez, alega ter uma política contra a desinformação sobre a Covid-19 que, no limite, prevê a suspensão permanente de uma conta. Na prática, pelo menos em território nacional, não há uma maneira de usuários sinalizarem que um tweet pode ter quebrado essa regra. Segundo a empresa, as violações que podem ser denunciadas incluem spam, conteúdo abusivo ou nocivo, anúncios impróprios, automutilação e falsa identidade. O órgão solicita também que o Twitter explique quais são os critérios usados no Brasil para a verificação de contas que faz os perfis ficarem com um selo azul. E nesse aspecto, pergunta se para negar tal status está ou não o eventual envolvimento do usuário na veiculação de conteúdo desinformativo sobre temas de saúde pública. O Ministério Público Federal pede que o Twitter envie uma resposta em até 10 dias úteis. Olha, realmente é um absurdo o grau de ingerência em cima de uma empresa privada. O Twitter não é uma empresa pública, nem uma concessionária de serviço público, é uma empresa privada. Não pode ter esse grau de ingerência, perguntar qual é o critério que o Twitter usa para certificar uma conta. Isso não tem o menor cabimento, né? Isso é uma empresa privada, ela usa o critério que ela quiser. Ela não tem que dar satisfação ou adequar o critério. Outra pergunta sobre o dispositivo que existe lá fora e que não existe no Brasil, uma pergunta até pertinente. Desde que ela não esteja, não reúna, né, sob essa pergunta, mais uma vez o objetivo de censurar as pessoas que colocam em dúvida algumas questões relativas ao coronavírus ou à vacinação ou os temas ligados à pandemia e não sirva esse elemento de fake news para o outro lado da moeda. Por exemplo, aqueles que colocam em dúvida se o presidente tomou uma facada ou não. Isso é uma fake news. Então, se houver esse dispositivo do Twitter para que você faça a denúncia, ele tem que servir para todo tipo de fake news. É muito complicado você dar nas mãos de uma empresa o poder, né, de definir o que é verdade e o que não é verdade. O grande problema das fake news, obviamente, que há pessoas aí com muita influência, com um grande número de seguidores, divulgando notícias falsas. Por exemplo, no caso da pandemia ou do coronavírus, é muito comum essas pessoas, ao usarem, né, ao se imbuírem da sua autoridade, às vezes como deputados, políticos ou influenciadores, usarem informações, links de outros países, distorcendo as informações e dando a entender uma coisa, chegando a uma conclusão que é falsa. Muitas vezes as pessoas não se dão ao trabalho de entrar no link, ler a reportagem e ver o que exatamente está sendo dito. Então é muito fácil difundir fake news nessas condições. Mas o grande problema, na verdade, não é o trabalho individual, né, essa desinformação individual que ocorre no Twitter ou em outras redes. O problema é a massificação das fake news. Então, quando essas fake news são difundidas por robôs, um grande número de contas inautênticas, ou seja, contas falsas, e isso precisa ser coibido de alguma forma, e existe uma lei, a lei das fake news no Congresso Nacional, que tenta justamente impedir a massificação da desinformação.